A gente fez uma bagunça quando denunciamos que tinha gente tentando comprar a nossa opinião. Eu e você recusamos, né? E tornamos isso publicamente. E a gente recebeu muita paulada, a gente acabou com o rock and roll dos influenciadores que se beneficiaram disso. E agora eu fui chamada para falar na Polícia Federal e você também, né? O que você acha que vai acontecer depois disso? Oi, Juliana. Primeiramente, fico muito feliz de estar falando contigo aqui, porque eu lembro quando eu tornei a denúncia pública, tu foi a primeira pessoa que procurou e matou no peito junto comigo isso daí, né? Então, para mim é uma honra estar aqui contigo. Te tenho como não somente uma excelente jornalista, mas também como uma amiga, uma pessoa honesta. Eu vou prestar depoimento, meu depoimento é na quinta-feira, né? Eu vou entregar à Polícia Federal não somente o depoimento, mas também as atas notariais que eu fiz das conversas que foram feitas comigo, que eu registrei em cartório, assim como o contrato de confidencialidade, né, que me foi apresentado. A dinâmica posterior a isso ainda é uma incógnita, no sentido de que eu ainda não sei e tenho dúvidas de que se esse processo dos influenciadores foi mandado para a primeira instância, junto com alguns processos que, em tese, o Toffoli mandou para a primeira instância, ou se permanece sobre, né, o poder do ministro Dias Toffoli, né? Então, eu ainda tenho dúvidas de uma análise mais complexa sobre o que pode acontecer posteriormente, mas posso dizer que, vendo todas essas investigações que avançaram, vendo esse caso ainda de grande repercussão, não somente nacional como internacional, que ainda está de pé, ainda existe, conseguimos assinatura para a CPMI, né, enfim, celular de Vorkar agora quebrou a criptografia, isso tudo está de pé porque nós, né, resolvemos aí, em algum momento, tornar público aquilo que estava acontecendo por baixo dos panos, enfim, e ganhou toda essa atração. De vocês, viu? Muito bacana e não só bacana, né? São os verdadeiros valores da vida que mostram a verdadeira face do ser humano, de quem é quem, né? Separa ali o joio do trigo nessas horas, né? Dessas formas que as coisas são comprovadas, nuas e cruas. Rony, a gente fica aqui pensando que será que a Polícia Federal vai te perguntar, né? Até onde será que eles podem chegar nessa investigação? Aí fiquei pensando, por exemplo, quanto estavam oferecendo em dinheiro, mais ou menos, você sabe? Pode até ser uma especulação, não tem problema. E quantos influencers, aproximadamente, podem ter topado? Fala pra gente como, além de vereador, um bom influencer que é pelas redes sociais que tem, quais os efeitos, os riscos disso acontecer? Um influencer virar público, falar sobre um assunto sem nem querer saber se concorda ou não mesmo com essa pauta que está trazendo, mas pura e simplesmente porque está recebendo um dinheiro e acabar influenciando, fazendo muitas outras pessoas acreditarem na falácia. No meu caso, eu vinha sendo num crescimento exponencial, né, nos últimos meses antes de receber essa proposta aí, no sentido de que, se não fosse importante, né, eu costumo dizer isso para as pessoas, mudar a opinião pública ou fortalecer uma decisão de Tribunal de Contas ou do Supremo Tribunal Federal baseado em vídeos ou análises feitas pela internet, eles não teriam oferecido esses montantes para as pessoas. No meu caso, eu não cheguei a falar em valores com eles, apenas ficou claro que seria uma proposta milionária, né? Eu fiz a recusa logo depois dessa conversa, por escrito, inclusive, que eu tenho ata notarial, mas a gente percebeu que, a partir das investigações, principalmente feita pela Malu Gaspar, as propostas chegavam a 2 milhões, em alguns casos até passariam disso, né? Na minha situação também, eles chegaram a oferecer passagens aéreas para ir conversar diretamente com o interessado. Nesse momento não deixaram claro que se tratava do senhor Daniel Vorcaro, mas anteriormente a isso, na conversa, eles falaram que representavam o Daniel Vorcaro, né? Então, me parece que era com ele mesmo, e aí a gente não sabe até que ponto poderia chegar uma proposta como essa. E aí a gente vê, né, a questão da... Sempre se fala dos influenciadores, né? É uma coisa que eu acho que é um erro de filosofia e pensamento quanto ao que isso pode representar de fato, porque a mídia tradicional, por assim dizer, também tem suas propagandas, né? Também recebe dinheiro público, né? Enfim, nessa questão toda, baseado nessa questão toda, a gente não sabe exatamente qual que é o impacto verdadeiro que isso pode causar, mas a gente vê a imprensa fazendo isso o tempo todo, infelizmente.
Vereador, o caso que você expôs realmente deixou todo mundo meio impressionado que as pessoas fazem esse tipo de postagem, né? Fazem esse tipo de oferta. Não que já não imaginássemos, mas a confirmação realmente é preocupante. E, vereador, você recebeu algum tipo de ameaça ou retaliação por ter exposto o caso? Você tem algum receio disso durante a campanha que está para vir? Na verdade, sim. Até nas entrevistas de poucos dias atrás me perguntavam isso, eu respondia que não, porque não tinha acontecido. A retaliação aconteceu, porque quando eles me mandam esse material, eles me mandam ali alguns influenciadores como um modelo, né? E foi inclusive aqui no Oeste que eu tornei público aquilo que eles me mandaram como modelo. Em momento algum eu disse que esses influenciadores receberam algo do tipo. Eu disse que os vídeos deles foram enviados como o modelo que eu deveria seguir. Então, aí vai das investigações, vai aí de cada um, enfim, chegar às suas próprias conclusões quanto a isso. Agora, houve retaliação, sim, por parte de alguns influenciadores, principalmente, digo o nome sem problema algum, o tal do Cardoso Mundo, me bateu, me atacou até por questões pessoais nas redes sociais dele, mas provavelmente ele vai prestar o depoimento dele também, vai mostrar que não tem envolvimento nenhum com isso, e vai poder, inclusive, dali a pouco, processar a empresa, né? Que foi essa empresa que fez que mandou o material deles como modelo, e eu tenho as provas, inclusive, deixo disponível se ele quiser processar a empresa, mostrando que ele não tem envolvimento nenhum com isso. Os demais influenciadores, a gente só viu um número, né? Eu via através do avanço, inclusive, das investigações, de que poderiam se tratar de mais de 40, ou enfim, isso aí a gente não tem um acesso real quanto a isso. E nos últimos dias eu também tenho recebido no meu WhatsApp algumas ameaças mais contundentes, por assim dizer, que, enfim, com palavras de baixo calão, de que, enfim, minha segurança poderia estar em risco. Quanto a isso, mensagens vindas de números 62, né, que seria Brasília e assim por diante. Mas eu tenho tomado meus cuidados, sim, com a minha agenda, a minha rotina mudou bastante, né, desde essa denúncia, então tem que tomar alguns cuidados, porque, bom, a gente não sabe até que ponto que as pessoas são capazes de fazer ou o que, né. Rony, pegando esse gancho, bom, primeiro, bom dia, obrigado pela entrevista. Pegando esse gancho das ameaças ou retaliações, você não tem receio de que essa investigação sobre esse caso se torne, sobretudo no ano eleitoral e num país como o nosso, se torne um instrumento em algum momento de ataque à direita ou a influenciadores de direita? Eu tenho comentado até que, veja, uma investigação deveria mirar muito mais no Vorcaro em quem está pagando ou em quem eventualmente está recebendo. Porque se o Vorcaro está pagando ou tentou pagar esses influenciadores, ele devia estar preso dentro de uma cela. Isso é, segundo o próprio STF, a tal da obstrução de justiça, coação no curso do processo. Por muitíssimo menos, eles foram atrás do Eduardo Bolsonaro quando o pai estava sendo julgado. Agora, o Vorcaro supostamente está pagando, tentando pagar as pessoas, e aí tudo bem, ele continua livre, sem que, enfim, com tornozeleira, mas livre, fora da cadeia. Então, claro, a gente no Brasil desconfia até da sombra. Você não receia que em algum momento essas investigações possam se voltar contra os influenciadores ou contra a direita? André, primeiramente eu concordo contigo com essa questão de que eu acho que o responsável por criar uma suposta milícia digital com o intuito de mudar ou fortalecer ou dar uma ideia de que está correto uma decisão de um tribunal superior, a responsabilidade não é do contratado, e sim do contratante, né? As pessoas, muitas vezes, os influenciadores não tinham contato uns com os outros, ou achavam que estavam fazendo só uma publicidade paga, ou não tinham noção da gravidade daquilo que eles poderiam estar falando. Isso são fatos, isso precisa ser investigado e apurado. Quanto à minha questão e o receio, eu trabalhar contra a questão da internet livre jamais, né? Eu sou totalmente a favor da internet livre, desde que nessas opiniões as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões, só que tem a questão que no momento, né, que eu faço a denúncia,
passou por isso pela minha cabeça. Várias questões passaram pela minha cabeça. Só que naquele momento, e é bom falar nisso de uma forma cronológica, ainda não se tinha saído a situação, por exemplo, dos irmãos do Toffoli e do Cassino. Não se tinha saído ainda, que foi no outro dia, por exemplo, que o Alexandre de Moraes, vocês comentavam agora há pouco, que foi colocar em sigilo as conversas dele com o presidente do Banco Central. Foi posteriormente isso, por exemplo, que o Lewandowski pediu a sua demissão do Ministério da Justiça. Foi posteriormente a isso que o TCU, né, após minha denúncia, acabou recuando com essa questão de dar o despacho de desliquidação, que dali a pouco poderia servir como subsídios para o próprio Supremo Tribunal Federal ou para alguém, né, tomar essa decisão. Enfim, a gente não sabe, mas na época, a única coisa que se tinha eram matérias que falavam sobre a questão da esposa do Alexandre de Moraes, que teria recebido aqueles valores para ser advogada, e que o Alexandre supostamente conversou ali com a presidente do Banco Central. Quando eu faço essa denúncia, a minha escolha era muito simples. Ou você escolher para que tudo isso fosse por terra, não tivesse a atração que teve, e teve atração, né? A atração de investigar, a atração de ir atrás, a atração de tantas coisas que surgiram depois que eu acabei de citar, ou você ter esse receio, né, de, não, mas se eu denunciar os corruptos, se eu denunciar quem fez errado, isso pode se voltar em algum momento contra mim, que sou também, acabo sendo influenciador, analista político, assim por diante, e político, ou seja, a gente sabe que no Brasil muitas vezes as pessoas se tornam inelegíveis simplesmente por mexer ou combater o sistema, mas aí tem uma questão moral, uma questão de coragem. Se a gente não tiver, né, esses atos de tomar uma posição fática diante disso tudo, e se eu ficasse em silêncio por um receio de retaliação contra mim, contra qualquer pessoa que seja, a gente ia deixar esses caras nadar de braçada. E eu acredito que o Brasil só está nessa situação porque muitas pessoas ou omitiram ou estão envolvidas. Ou é omissão ou envolvimento, porque eu tenho certeza que, vendo a repercussão desse caso, tem muitos políticos, muitos membros do judiciário, muitos influenciadores e muitas pessoas que elas até recusaram e não querem fazer parte do esquema, mas elas sabem que o esquema existe, mas também não têm coragem de denunciar. E aí é por isso que o Brasil está assim, por causa do silêncio dos bons. O silêncio das pessoas boas, aquelas que muitas vezes não fazem parte, mas também não têm coragem de denunciar, com medo de retaliação, faz o país virar uma situação como essa. E a prova é que um vereador de Erechim, influenciador por causa de uma denúncia, obviamente com a ajuda da Juliana e de alguns outros que vieram depois, conseguiu desmantelar e manter tudo isso num foco a ponto das investigações estarem acontecendo. Então, fato, pode vir retaliação contra influenciadores, mas isso já acontece. Já aconteceu com o Nicolas Ferreira na campanha presidencial, já aconteceu com tantos outros influenciadores, tantas contas estão sendo derrubadas, o Lula, essa gente querem há tanto tempo a tal da regulamentação das redes sociais e assim por diante, mas isso não pode servir de pretexto para que eu fique em silêncio diante de um absurdo como esse que está acontecendo no nosso Brasil, e nós vamos lutar pela nossa liberdade, por redes sociais livres, para que as pessoas possam falar de fato, né, o que elas querem, o que elas entendem, desde que seja dentro dos padrões da lei, e não uma lei que seja definida por questões ideológicas, mas sim por respeito mútuo do cidadão brasileiro. Vereador, parabéns pela postura. Concordo em gênero, número e grau, né? A gente tem que apontar o dedo, não importa se é de esquerda ou que se diga de direita, é exatamente por conta desse corporativismo, dessa proteção que o Brasil está nessa situação que a gente está hoje. Então, parabéns pela sua denúncia, muito importante. A minha pergunta eu vi que o senhor participou da caminhada com o Nicolas Ferreira, e a minha pergunta é, para que isso não acabe em pizza, qual o papel da sociedade civil, né? O que nós podemos fazer? Esse ano é um ano super importante de eleições, e tem tantas pautas, como exatamente essa questão toda da CPI, o CPMI, do Banco Master, né? Para que isso não acabe em pizza. Tem muito nome graúdo aí por dentro. Então, o que nós podemos fazer em termos de mobilização? Qual que é a importância das pessoas, de fato, irem à rua, se movimentarem, desse movimento que o Nicolas fez, mostrar, de fato, a sua indignação para que as coisas não continuem da forma que estão? Eu vou ser muito sincero quanto a essa opinião. Eu acho que talvez eu desagrade um pouco a opinião pública como eu vejo sobre isso. Um grande exemplo por exemplo, é o impeachment da Dilma, que eu analiso isso e as pessoas falam que quem derrubou a Dilma foi o povo nas ruas. Quando, na verdade, se tu for olhar a questão dos fatos mesmo, quem derrubou a Dilma foi uma decisão que ela tomou contra o Cunha, e o Cunha botou o impeachment para votar. Ou seja, no final do dia,
tudo passa por acordos políticos ou alguém querendo ferrar alguém dentro do sistema. Infelizmente, essa caminhada de fato ela é um símbolo, né, que o Nicolas trouxe para trazer uma visibilidade, e a tal da visibilidade é algo de muita importância. Por quê? Porque na tal da democracia você consegue resolver as coisas a partir do momento que você elege os seus representantes. Então a gente tem que trabalhar muito firme nessa questão de ter maioria na Câmara, maioria no Senado, né, presidência da República, e tomar os espaços com pessoas que de fato não somente sejam honestas, porque isso é obrigação, mas que estejam comprometidas, com coragem de fato de fazer essas mudanças que são ansiadas pela população. Como que você faz isso? É com mídia mesmo, é com divulgação, é com a própria caminhada, teve uma mídia, uma divulgação acima do Big Brother e assim por diante, é com mídia, com divulgação, é fazendo essa informação chegar nas pessoas, é fazendo as pessoas entenderem que elas têm que eleger representantes que vão tomar decisões que vão muito mais de encontro com os anseios delas mesmas do que simplesmente continuar elegendo os mesmos que muitas vezes, como eu disse agora no bloco anterior, muitas vezes até não fazem parte de nenhum tipo de esquema, mas são omissos na hora de denunciar. Então, a gente precisa de divulgação, a gente precisa abrir os olhos das pessoas com maior celeridade. Ir às ruas é muito importante pelo símbolo que isso representa, por mostrar a quantidade de pessoas. Eu estive lá e eu fiquei simplesmente feliz, sabe? Eu fiquei empolgado por ver que ainda existe tantos brasileiros, tantas pessoas que estão aí em busca de um Brasil melhor. Mas isso precisa ser divulgado, precisa ser amplificado, ele precisa chegar na casa das pessoas para elas entenderem de fato o que está acontecendo com o nosso país. Porque, eu vou ser muito sincero com vocês, se fosse só manifestação, pura manifestação, pessoas nas ruas, por pessoas nas ruas, não pressiona político. Não pressiona político corrupto. Tem gente que acha que isso pressiona e não pressiona, gente. Não pressiona. Agora, em época de eleição, político que não toma posição, esse sim se sente pressionado porque o povo começa a cobrar ele nas redes, começa a cobrar ele nas ruas, começa a cobrar porque ele esteja alinhado com um projeto de fato de Brasil e não com um projeto de poder, um projeto de esquemas e assim por diante. Então, as manifestações são importantes sim, mas mais importante que isso é a gente conseguir eleger representantes que de fato estejam alinhados com esses princípios. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.